Salve turma, mais um vídeo aqui sobre pilhas estáticas e nesse vídeo nós terminaremos a implementação das funções de pilhas estáticas, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos embora. Então nesse vídeo nós faremos a implementação da função de empilhamento, né, o nosso push, a função de checar, né, de consultar o topo da pilha sem desempilhá-lo, que é a nossa função pick, e o pop, que é para fazer para desempilhar o topo da pilha, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu estou na parte 2, que é uma cópia da parte 1, né, do código que nós fizemos no vídeo passado. Antes de botar a mão na massa, pessoal, para codificar essas funções, deixa eu mostrar um pequeno erro que nós temos, que eu fiz, né, que eu cometi na hora que eu declarei aqui a nossa estrutura da nossa pilha estática. O que acontece? Olha, aqui nós temos um atributo, né, da nossa struct, que é o capacity, né, que é a capacidade máxima desse vetor, da nossa pilha. E aqui no capacity, eu estou falando que ela é do tipo size_t, né? E o size_t é apenas um apelido para o tipo unsigned long, que é um inteiro muito grande, né? Eu até estou com um código aqui aberto, com a página aqui aberta, né, dos tipos de dados na linguagem C. Um unsigned long, ele não é um inteiro long sem sinal, né? Ele tem 8 bytes e como não tem sinal, ele vai de 0 até esse número gigantesco aqui. Então, na prática, nós temos essa quantidade aqui, né, mais um, de elementos que a nossa stack pode armazenar. É um número muito, muito grande, né? Só que nós estamos aqui, note que nós estamos usando uma variável top para guardar aqui para nós o índice do topo da pilha, e essa variável para nós ela é um inteiro. Então, ela é um inteiro que tem sinal e o tamanho do inteiro é bem menor do que o tamanho do unsigned long, né? Se a gente pegar um inteiro aqui de 4 bytes, que é o que acontece na prática, a nossa variável inteira ela poderá guardar esses valores aqui, ó, que vai de menos 2 milhões, né? Não, 2 bilhões, até mais 2 bilhões. Então, por mais que seja um número grande, ele está muito longe desse número aqui. Então, imagina que eu tivesse essa minha pilha cheia, que dificilmente vai chegar, mas imagina que eu tivesse a minha pilha cheia. Eu nunca vou conseguir guardar o índice do topo dela, né, como uma variável inteira aqui, né, que eu estou usando. Então a gente tem esse problema que talvez na prática, né, no operacional não dê problema, né, porque esse número aqui de inteiro ainda é muito grande, né? Talvez dificilmente nas suas aplicações você terá essa quantidade de inteiros aqui na tua pilha, mas mesmo assim é um erro aqui, é uma falha na hora do nosso design aqui, da nossa struct. Então, uma solução que você pode pensar, Samuca, então, simplesmente você coloca aqui o top como size_t. Então, dessa forma, você vai garantir que você tem uma variável que consegue guardar qualquer número nesse range aqui, ó, nesse intervalo. Esse pensamento, de certa forma, está correto. O problema é que a gente inicializa o nosso top com -1. Então, nosso top inicializado com -1, eu não consigo usar numa variável sem sinal esse -1. Se eu colocar isso, ó, ele vai de 0 até esse número grande aqui. Se eu colocar -1, ele vai converter esse número para um número inteiro aqui, né? Provavelmente vai ser esse número, né? Então, ele vai pegar qual que é o último número, o maior número desse range, né? Então, eu não consigo fazer dessa forma. Então, eu não consigo usar o size_t porque na nossa lógica de programação eu estou usando o -1 aqui. Então, a solução que eu vou fazer, ao invés de usar size_t, eu vou usar o long. O long é um inteiro de 8 bytes, tá? Então, é um inteiro de 8 bytes, então, olha só, o intervalo dele é muito grande. Então, na prática, a gente vai poder ter essa quantidade de elementos na nossa pilha, que é um número muito grande, né? Para mim é suficiente. E ele aceita negativo. Então, quando a gente colocar o top aqui com -1, ele vai aceitar negativo. Então, deixando essas duas variáveis com o mesmo tipo, não vai ter problema, vai resolver para nós, tá bom? Então, apenas um detalhe aqui de implementação para vocês ficarem espertos. Talvez, como eu disse, na prática não daria problema, porque talvez você nunca ultrapassaria essa quantidade de elementos, né, que um inteiro aguenta, só que tem essa falha, né, esse bugzinho aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, muito bem, depois de consertar isso, vamos fazer o seguinte, vamos implementar aqui a nossa função de push. Eu tenho aqui, então, essa assinatura, então o que nós vamos fazer? Nossa função de push de empilhar, eu vou passar, então, a nossa pilha estática S para empilhar, e o valor que eu quero colocar, né, empilhar no topo da pilha, né? É isso que a gente está fazendo, então vamos implementar essa função agora. Então, muito bem, ó, vamos supor que a gente tem esse cenário aqui da nossa pilha, né? Suponha que a nossa pilha ela tem tamanho máximo de 5, e nós temos essa configuração, então o topo da pilha, nossa pilha tem 4 elementos, o topo dela está guardando, né, o índice 3, que é o valor 100, e a gente quer empilhar
aqui o valor 200. Então nós vimos que o algoritmo para isso basta que a gente faça o seguinte, né? Se o nosso topo, né, o elemento que está no topo está no índice 3, o próximo elemento a ser inserido vai ser no índice após o dele, né? Ou seja, o índice 4. Então o que a gente pode fazer? Manda o top mais, né? Manda o top para o elemento de cima, aí a gente coloca o valor nessa posição aqui, a gente coloca o valor que nós queremos inserir, nesse caso, o 200. Então, é um algoritmo super simples, vamos implementar agora, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? O nosso top, a gente coloca mais, e a gente fala que no vetor, na posição stTop, que é o nosso próximo topo da pilha, né? Nosso topo atualizado, a gente vai colocar esse valor. Então, simples assim, 2 linhas de código, como nós vimos no vídeo passado, nós podemos simplificar essas 2 linhas em uma só, mas aqui eu vou deixar como 2 linhas aqui para facilitar o estudo de vocês. E com isso, então, a gente implementaria esse cenário, né? Então, a gente teria, nesse caso aqui, a pilha com essa configuração. Mas note o seguinte, pessoal, esse código tá funcionando, tá legal, só que ele tem apenas um caso que a gente precisa tomar cuidado na pilha estática. A pilha estática ela tem uma capacidade máxima, certo? Então, se a pilha aqui estiver cheia, né? Por exemplo, nesse caso aqui nós temos 5 elementos. Se eu já tiver a capacidade máxima de 5 elementos, se eu já tiver empilhado 5 elementos, eu não tenho mais espaço para empilhar um novo elemento. Então, se eu tivesse aqui um push 300, por exemplo, eu não consigo adicionar esse 300 aqui. Eu não consigo porque minha pilha já está cheia, eu já preenchi todos os espaços disponíveis, eu cheguei na minha capacidade. Então você tem que tratar esse caso, porque se você quiser dar um push numa pilha cheia, não é para fazer nada, você não consegue fazer isso. Então aqui tem algumas formas de tratar. Note que eu vou adotar uma forma aqui que não necessariamente é a melhor, é apenas um design de programação, apenas uma opção, né, uma estratégia aqui de programação, que vai ser colocar uma mensagem de erro. Então o que eu vou fazer? Se a pilha estiver cheia e eu tentar empilhar, dar um push, eu vou matar o programa, vou imprimir uma mensagem de erro no console e eu vou matar o programa para nós, né? Eu não quero fazer mais nada, eu vou fechar. É como se eu estivesse lançando uma exception, né? Para quem já veio de outras linguagens de programação que tem essa ideia de lançar exceções, é como se eu estivesse lançando uma exceção aqui, eu vou matar. Mas você poderia fazer alguma outra coisa, né? Você poderia mudar a assinatura da tua função, ao invés de não retornar nada, você poderia retornar, por exemplo, um booleano, de modo que se você conseguiu empilhar um elemento, você retornaria true, né? Então, caso contrário, se a pilha estivesse cheia e você não conseguiu fazer esse empilhamento, você retornaria false, né? Então, desse jeito, você não mataria teu programa, né? Não terminaria teu código, e ainda assim você teria um indicativo, né, se você foi bem sucedido ou não. Então são formas de você fazer o design, né, de você projetar aqui as suas APIs, né, as suas funções. Eu vou adotar essa que eu vou lançar uma exceção entre aspas, tá bom? E com isso eu já tenho um trecho de código que nós fizemos para lançar essa exceção, que nós fizemos lá nos vídeos sobre tipos abstratos de dados, no nosso tipo abstrato de dados de vetor de float. Então eu vou usar esse mesmo trecho de código. Então aqui eu vou ter que fazer um condicional. Então o que eu quero? Ó, se a minha pilha estática ela está cheia, se a minha pilha estática ela está cheia, eu vou lançar um erro. Então vou mandar imprimir na tela que eu tenho um erro na função static stack push, e o meu erro, a mensagem de erro vai ser a pilha está cheia. Daí eu vou dar um exit, que é um comando para sair do programa, né, com código exit failure, né, que é um código, é um número que vai indicar que teve uma falha para nós. Então, caso a nossa pilha estiver cheia, o nosso código entra aqui e ele vai sair no exit, e ele vai matar o programa por logo de cara, tá bom? Eu poderia colocar um else, né, caso contrário, se a pilha não estiver cheia, você realiza essas duas ações aqui de empilhar, né? Poderia fazer isso, mas note que se eu garanto que se entrar no else, né, eu saio, significa o quê? Se não entrar no else, né, ou seja, se a pilha não estiver cheia, eu pulo para cá, logo de cara eu pulo para cá, e eu vou também executar essas duas linhas aqui obrigatoriamente. Então eu não preciso colocar um else, eu deixo aqui meu código mais limpo, eu posso fazer dessa maneira. Então, com isso, a gente termina aqui a implementação da nossa função de push, de empilhar. Super simples, é só apenas tomar cuidado com esse caso aqui, tá bom? Da pilha estiver cheia. Vamos fazer agora o nosso pick, né? O nosso pick aqui é para espiar o topo da pilha sem desempilhá-lo, né? Também é uma função para ser simples. Então vamos lá, ó. Se eu quero, deixa eu dar vários enters aqui para ficar aqui em cima. Então, se eu quero
espiar, né? Se eu quero retornar esse valor aqui do topo da pilha, o que eu posso fazer? Bom, o topo da pilha eu sei que está guardado no meu atributo top, né? Que é o índice, na verdade, do topo da pilha. Nesse caso aqui seria o índice 4, né? Então eu quero retornar o valor do vetor nesse índice, né? Então nosso vetor é o nosso vetor data. Eu quero retornar então esse valor aqui, ó, retorna para mim o valor do vetor data que está no índice do top, né? Que nesse exemplo aqui da direita seria no índice 4. Então, fazendo isso, eu consigo retornar exatamente o topo da pilha. Uma única linha de código só, a gente resolve esse problema, né? Então, sem desempilhar, né? Então, eu só consultei e só retornei esse valor. Só que aqui a gente também tem uma condição que nós temos que tomar cuidado, né? Note que se a nossa pilha estiver vazia, o nosso top ele é -1, né? A gente adotou essa representação para nós. Se a nossa pilha é vazia, é -1. Se eu passar aqui um índice negativo no vetor, não existe, vai dar problema na hora de você executar. Então, novamente, a gente tem que tratar esse caso aqui. Como eu estou adotando matar o programa, né, lançar como se fosse uma exception, então eu vou também dar uma mensagem de erro. Eu vou copiar esse trecho de código que lança essa exceção para nós, só que aqui eu vou ter que alterar um pouquinho, né? Então, no caso agora, se a nossa pilha estática está vazia, e nós fizemos essa função no vídeo passado, eu vou lançar então, né? Eu vou indicar um erro aqui na nossa função de pick, tá bom? E no caso agora, a pilha está vazia, né? Essa vai ser a minha mensagem de erro, e eu vou matar o programa aqui no exit, né? Então, eu vou sair aqui, eu imprimo isso aqui no console e eu mato o meu programa. Então, isso aqui é uma coisa interessante para a gente fazer. Se não tiver, ele nem entra aqui no if, né? Se a pilha não estiver vazia, eu posso retornar o topo. Existe um topo válido e eu vou retornar esse valor aqui no topo. Então, simples assim, muito, muito fácil, né? A gente não precisa se preocupar com mais nada, tá? Então, assim funciona. Então, codificamos a nossa função pick, né? Nossa função de consulta, de espiar. E vamos agora, né? Note que eu não falei, mas a nossa função pick, ela recebe, então, a nossa pilha ES, né? Como nós não alteraremos a nossa pilha ES, é um valor constante, tá bom? Então, eu passei ela como um valor constante, não vou alterar, só vou consultar. E, por padrão, eu estou retornando o valor inteiro, que é o valor do topo da pilha, tá? Eu esqueci de mencionar como que está a assinatura aqui. Vamos fazer, então, a nossa função de push, de pop, e o pop vai fazer o seguinte, ó, eu passo uma pilha S que vai ser alterada, e o que eu quero fazer? Eu quero retornar o valor do topo da pilha e desempilhá-lo, né? Tirar esse valor do topo, né? Então, para isso, ó, vamos voltar aqui no nosso caso aqui, ó. Vamos pegar um caso aqui, ó, que eu tenho a minha pilha com essa configuração, ó. Então, qual que é o algoritmo? Vamos relembrar. Se eu tenho aqui, por exemplo, 4 elementos, né? O topo da minha pilha é o índice 3, é o elemento no índice 3. O que eu vou fazer? Eu quero retornar esse valor, então eu vou colocar aqui numa variável, um int vol vai receber, então, o valor do vetor no índice do topo. Então, nesse caso aqui, a minha variável vol guardaria o valor 50. É isso que a gente faria. E o que nós queremos fazer? Né? Para desempilhar, eu simplesmente vou mover o meu índice, né, para baixo. Né? Então, se eu tirei um elemento, o meu topo não é mais esse cara, né? O de baixo, né? O anterior. Então, eu simplesmente faço um stop menos. Então, fazendo isso, e aqui eu dou um return no vol. Então, eu retorno esse valor para nós. Então, fazendo isso, a gente consegue implementar o nosso pop, ó, que é a próxima função aqui, né, que é a próxima etapa aqui do nosso desenho. Então, eu consigo fazer isso dessa forma. Mas, de igual maneira, como nós tínhamos um problema no caso da pilha está vazia, aqui a gente também tem, né? Porque se a pilha está vazia, né, a gente tinha esse problema para o pick. Agora, no pop também a gente tem. Se a pilha está vazia, eu não consigo acessar o topo, né? Esse topo é inválido, -1 não existe aqui. Então, eu vou ter que ter a mesma mensagem de erro que a gente colocou aqui no pick. Então, o que vai ser? Se minha fila está vazia... Fila não, perdão, pessoal, minha pilha, eu estou trocando os nomes, é tanto nome que eu estou trocando. Se a minha pilha estática está vazia, eu vou retornar aqui o quê? Eu vou retornar aqui um erro, né, na função pop, a pilha está vazia, então ele sai do programa aqui. Caso contrário, ele nem vai entrar, eu nem preciso colocar um else, se ele não entrar aqui, ele já entra e faz o algoritmo para nós. Então, com isso a gente consegue implementar o nosso pop, né? Só tomando cuidado no caso se a pilha está vazia, tá bom? Por fim, eu não tenho aqui, mas eu vou fazer uma função de impressão. Vamos fazer uma função não retorna nada, um static um print aqui para imprimir para nós todos os elementos da base até o topo da pilha, tá bom? Vamos imprimir isso só para na hora da gente fazer o nosso programa testar se está tudo ok, tá? Então a gente vai ter uma stack, né, numa pilha estática S, que nós queremos imprimir. Como é uma função que não vai alterar o conteúdo dela,
essa variável, essa pilha é somente leitura, a gente coloca um const aqui. Então, vou vir aqui no final. Vim aqui no final e agora o que a gente pode fazer? Né? A gente pode, no primeiro momento, imprimir a capacidade dessa nossa pilha, né? O capacity da nossa pilha. Então, vamos imprimir aqui, ó, é um long, então se é um long é LD, a flag, então a gente pode imprimir aqui a capacidade. A gente pode imprimir o topo da nossa pilha também, ó, o nosso top, que também agora ela é... O nosso topo aqui, ela é um long também, então por isso que eu estou colocando dessa forma. Daí a gente pode fazer o nosso algoritmo de percorrer os elementos, né, até chegar no topo. Então o que eu posso fazer? For, no caso agora é long i igual a 0. I menor ou igual ao topo, né? Porque o topo é um índice válido que eu quero imprimir, né? O topo é o último elemento da pilha, né? Então eu faço isso, I++. O que a gente pode fazer? Vamos dar um print f aqui no elemento, que é um inteiro. Eu vou colocar uma vírgula aqui no final. Então aqui a gente coloca então o nosso sdata na posição I. Então o que eu estou fazendo aqui na prática é o seguinte, né? Vamos supor que a gente tenha a pilha cheia aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha isso aqui. Então, o nosso top aqui está com o valor 4, né? O índice 4, então eu quero imprimir do 0 até o 4. Né? Então, quando i igual a 0 até i menor ou igual a 4, eu vou imprimindo e vou somando mais 1, né, no meu iterador e vou imprimindo os valores aqui na sequência. Por fim, eu posso dar um puts aqui para pular uma linha. Mas aqui também a gente tem um problema, né, pessoal? Se a nossa pilha está vazia, vamos lá. Se a nossa pilha está vazia, o nosso top é menos 1. Né? Então, nosso algoritmo seria... para 0 até 0 menor do que menos 1, menor ou igual a menos 1, né? Aqui a gente não daria muito certo, né? Mas na prática, eu acho que isso aqui funciona, né? Porque 0 é menor ou igual a menos 1? Não é, né? 0 é maior, então vai matar. A gente não precisa tratar isso aqui, não. Esse código aqui, se a lista estiver vazia, 0 é maior do que menos 1, então nem vai entrar aqui e vai dar certo. Então, se a nossa pilha estiver vazia, nada será impresso aqui. Então, beleza, fizemos essa função de impressão. Deixa eu compilar aqui, né, a nossa pilha, né, nossa biblioteca, para ver se eu não tenho nenhum erro. Ó, nenhum erro de compilação. Ele compilou aqui a nossa pilha estática. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause. Eu vou já trazer para vocês um programa já com vários casos de teste, tá? Um programa já pronto para agilizar para nós aqui. Aí eu já venho e faço passo a passo para você o programa de testar a nossa pilha estática. Muito bem, num toque de mágica eu estou aqui de volta com o nosso programa para testar todas as condições aqui dessa nossa função, né, para testar de fato a nossa pilha estática. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês, eu estou no programa test_static_stack.c, que foi criado aqui na nossa pasta apps, tá bom? Então eu criei esse arquivo aqui e eu vou fazer vários testes aqui nele agora. Eu vou com calma com vocês já já. Só que antes disso eu tenho que adicionar essa diretiva de compilação, né? Eu tenho que falar que eu quero compilá-lo, né, no nosso Makefile, né? Então é um programa, eu vou compilá-lo aqui na Target My Apps. Então eu venho aqui, eu vou compilar então o teste static stack. Muito bem, fazendo isso, deixa eu dar um make clean aqui. Vamos dar um make. Então aparentemente, ó, compilou tudo, né? Compilou aqui o nosso programa de teste, então vamos a ele agora. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o teste devagarzinho, né, como eu tenho feito nos outros vídeos. Então, inicialmente, eu crio aqui uma variável static stack, na nossa pilha estática, de capacidade máxima 5. Né? Então, no máximo, nós teremos no máximo 5 elementos. E uma coisa que eu já tenho que ver aqui, ó, um outro ajuste que nós temos que ter que fazer, é o seguinte, ó, nossa função de criação está esperando aqui um size t na capacidade, né? Mas a nossa capacidade agora é long, né? Então, a gente tem que corrigir isso aqui também. Olha só, né? Tem um detalhezinho que a gente tem que corrigir aqui, que é long, tá? Para deixar tudo certinho, tá bom? Para não deixar nenhuma falha aqui no nosso design. Então vamos lá, vou compilar de novo. Muito bem, voltamos aqui. Então eu tenho uma pilha inicialmente vazia com capacidade máxima de 5 elementos. Eu vou imprimir aqui essa pilha vazia e depois, logo de cara, eu vou tentar dar um picking, né? Eu vou tentar dar um pick lá para consultar o topo da pilha. Mas como a pilha está vazia, eu espero que nessa linha de código aqui, né, saia uma mensagem de erro, tá bom? Então é isso que eu espero que aconteça. Então, uma vez que eu compilei o nosso programa, ele é gerado na pasta bin, então teste static stack. Então vamos lá, é para imprimir inicialmente a pilha vazia e depois na hora do picking aqui é para que a gente tenha um erro aqui, né, de uma exceção.
Então, muito bem, o nosso topo é -1, a capacidade é 5, né? Não imprimiu nada, porque não tem nenhum elemento para ser impresso. E o nosso picking aqui está lá, um erro, né? Na função pick, a pilha está vazia. Então, está batendo essa nossa primeira condição. Então, eu vou comentar esse código aqui e vamos fazer o seguinte, ó, depois que a pilha imprimiu uma pilha vazia, eu vou tentar dar um pop, né? Vou tentar tirar, desempilhar o elemento, né, da pilha vazia, né? Então, eu retornar numa variável top_val aqui. Mas aqui também a pilha está vazia, só que ao invés do erro ser na função de pick, eu espero que seja na função de pop. Então, vamos aqui compilar o nosso programa de novo e vamos executar. Muito bem, a pilha está vazia, imprimiu, e eu tenho aqui um erro na nossa função static pop, né? A pilha está vazia. Então, está batendo a nossa condição aqui, né, que nós fizemos, para não dar nenhum erro, então eu vou comentar esse código aqui também. Tá bom. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou já executar e a gente vai vendo, eu vou comentando o código com vocês aqui com a saída. Então, ó, nós temos o print, né, de uma pilha vazia, beleza, e depois o que eu fiz? Eu dei um pushing, né, eu empilhei o elemento 0, depois o 10, depois o 20. Então, eu tenho esses 3 elementos aqui empilhados, né? Então, olha só, nossa capacidade máxima é 5, né? Não mudou. O nosso topo agora é 2, porque nós temos 3 elementos. Então, o índice do topo é 2. E os elementos que nós temos é 0, 10 e 20. Então, está batendo aqui, no nosso caso, a nossa pilha está batendo. Depois eu dei um picking, ó. Então, eu quero recuperar, né, consultar o valor que está no topo da pilha, né? Então, eu vou retornar nessa variável top_val aqui. E eu mandei imprimir depois também, só para mostrar para vocês que a capacidade não alterou, né? Na pilha não foi alterada. Então, ao fazer o picking, ó, o valor do topo é o 20, que é exatamente o topo da pilha, né? Sendo que o topo tem índice 2. E se eu mandar imprimir de novo a nossa pilha, ó, nada alterou. Então, nós temos aqui que a capacidade continua 5, o índice do topo continua 2 e os elementos aqui inseridos, empilhados, estão aqui. Muito bem, ao fazer o pop, né, dar um popping aqui, né, tirar o elemento, né, desempilhar, eu estou fazendo o quê? Estou retornando, então, o elemento que está no topo da pilha, né, o valor desse elemento que está no topo da pilha, e estou desempilhando, né? A nossa pilha agora, ao invés de 0, 10 e 20, é para retornar o valor 20 e sobrar apenas o 0 e o 10, sendo que o top, o índice do topo agora tem que decrementar, né? Então, vamos ver se isso está acontecendo, ó. Então, eu tenho aqui o nosso popping, né? O valor do topo da pilha era 20, né? Retornei e eu desempilhei. A nossa capacidade continua sendo 5, só que o topo agora é um índice abaixo, de modo que a nossa pilha tem os elementos 0 e 10, porém com capacidade 5, né? A gente conseguiria empilhar aqui mais 3 elementos, que é o que eu faço aqui no final desse programa. Então, nessa pilha aqui com 2 elementos, eu vou empilhar mais 3 para atingir a capacidade máxima. Ó. Então, eu tenho aqui ó, o pushing, né? Eu tenho 20, 30 e 40, né? Estou fazendo o empilhamento desses 3 elementos, a minha capacidade não muda. O topo da pilha agora é o índice 4, né? Porque nós temos 5 elementos, e os elementos são 0, 10, 20, 30 e 40, então chegamos exatamente com a pilha cheia, né? Enchemos a pilha. Então, eu vou descomentar esse código agora, porque agora nessa pilha cheia, eu vou tentar dar um pushing, né? Eu vou tentar empilhar mais um elemento, né? Mais um valor. Não é para dar certo, porque a nossa pilha está cheia, né? Então, ó, em cima dessa pilha aqui, que já estouramos a capacidade dela, né? Na verdade, chegamos à capacidade máxima dela. Se eu tentar dar um pushing, né? Ele vai dar um erro ó, no static push. A pilha está cheia. Então, com isso, nós terminamos aqui a nossa... Vou até comentar isso aqui, né? Nós terminamos, então, aqui a implementação da nossa pilha estática. Algumas coisas que vocês podem fazer é o seguinte, né? Como nós estamos escondendo aqui os campos, né, do static, né? Talvez seja interessante você fazer uma função que retorna o índice talvez o índice do topo seja meio perigoso, mas talvez você pode fazer alguma coisa assim, alguma função para retornar, sei lá, o tamanho da pilha, né? Então você poderia ter uma função que retorna um long, né, que vai ser o tamanho da pilha. Então static, como que é? Static stack. Opa, é tudo junto, né? Static stack. O tamanho da pilha, né? A quantidade de elementos já empilhados, né? A quantidade de elementos que nós temos na nossa pilha. Então, seria uma pilha, nós passaríamos a pilha apenas para consulta, nós poderíamos fazer isso, né? Vamos fazer rapidinho aqui, só para vocês verem. Então, vamos colocar aqui debaixo da nossa função full. Então, é muito simples, né? Se o topo, né, da nossa pilha, né, ele está guardando o índice do último elemento, então, se eu tenho 5 elementos, o topo é o índice 4, então significa que o tamanho da pilha é o topo mais 1, né? Novamente, se eu tenho 5 elementos, o topo é o índice 4, então, para eu retornar o tamanho, né, o número de elementos, eu faço o topo mais 1. Então, eu posso fazer simplesmente aqui, ó, dar um return s top
mais 1. Posso fazer dessa forma aqui que eu retorno o tamanho da nossa pilha, né? Então, essas funções você consegue acessar vários dados, né, ou várias informações da nossa pilha sem acessar diretamente os campos aqui, né, como uma medida de proteção, né? Você poderia fazer a mesma coisa para retornar o capacity também aqui, a capacidade não daria nenhum problema. Compilamos aqui, deu certo, tá bom? Vocês podem testar depois, né? Se a nossa pilha, né, tiver vazia, o top é -1, cadê? O top é -1 mais 1 significa que o tamanho da pilha é 0, tá batendo, então tá tudo certo aqui a nossa implementação. Então é isso aí, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas acho que ficou bem interessante, tá bom? Então nesse vídeo nós terminamos a implementação da nossa pilha estática. A partir do próximo vídeo a gente vê a pilha dinâmica, que tende a ser mais rápido porque a gente já tem o código tudo pronto. Vai ser basicamente um copy-paste e vamos renomear o nome das coisas. Mas a gente vê isso a partir do próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima.